Sabe aquele conceito de que nada se cria, tudo se transforma? Isso está sendo bem real no desenvolvimento web hoje em dia. Para obter a melhor performance nos componentes, existem hoje Server e Client Components. Isso foi algo que o React criou e o Next aperfeiçoou. Quer saber mais como funciona, como você pode utilizar estados, eventos e também fazer as requisições do lado do servidor? Chega mais! Fala aí pessoal do desenvolvedor, beleza? Aqui é o Gus quem fala, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o Next, mais precisamente sobre Server e Client Components, algo que vem do React, né? Mas o Next está usando muito no seu core, ali no core do seu framework, e basicamente você consegue dividir a parte de servidor da parte de cliente com esse novo conceito, utilizando algumas palavras-chave ali cruciais para fazer essa divisão. Se você sabe usar da maneira correta essa forma de componentização, seu site, seu projeto, sua aplicação, seja lá o que for, vai ficar muito mais performática, porque por padrão tudo é feito no servidor hoje no Next 13. Tá? Se você quiser utilizar recursos de cliente, você precisa utilizar a flag lá, que eu vou comentar mais pra frente. Eu tenho falado bastante sobre o Next.js 13 aqui no YouTube, eu já fiz conteúdo sobre a pasta app, sobre a forma de geração estática, sobre como gerar imagens personalizadas com o OD Generator. Então, se você está curtindo esse conteúdo, quer mais, deixa aqui um like no canal. E além disso, eu quero agradecer aos 1000 inscritos que estão aqui no canal. Isso tem sido incrível, foi muito legal ter alcançado essa marca. Agradeço muito a vocês. Se você é novo, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui para continuar pegando esses conteúdos de front-end, tá? Tô postando conteúdo aqui no YouTube, tudo para você conseguir trilhar melhor a sua jornada aí no mundo da programação. Então te convido a se inscrever no canal e bora lá pro vídeo. Antes da gente ver na prática com código como a gente faz o Server e o Client Component, eu quero só explicar rapidamente como que funciona ali no Next 13, tá? Então por padrão, os componentes lá no Next já estão pro lado do servidor. Tá? Isso vem do React 18 e o Next ele foi implementando isso também e aperfeiçoando. Então, basicamente, o cliente está ligado com o servidor o tempo todo. Você, por padrão, tem os componentes de servidor, mas você também tem os componentes de cliente. E caso alguma coisa no cliente aconteça, como está conectado o servidor e cliente o tempo todo, esse cliente, esse Client Component, ele é atualizado através de um processo que a gente chama de hydration, né? Que é a hidratação. Então, por padrão também, tudo que for possível do Client Component ser renderizado no server, o Next vai fazer para você, tá? Agora, coisas como estados, eventos, contexto de API, tudo isso você vai ter que criar um Client Component e esse processo de hydration vai hidratando o seu componente, uma vez que ele está linkado com o servidor e vai atualizando para você sempre que possível. Então, se você já programou com alguma linguagem, por exemplo, PHP, C#, enfim, que utilizava aqueles templates e fazia a comunicação direta com o back-end, isso é algo muito parecido, tá? Não é a mesma coisa, literalmente, mas o conceito é muito parecido. Você consegue utilizar o servidor para renderizar o seu cliente, gerando muito mais performance. Só que, ao mesmo tempo, você também pode fazer requisições assíncronas utilizando lá o SWR ou qualquer outra coisa que você queira, para fazer requisições diretamente no cliente, utilizando loaders e tudo mais. Então, quando é que a gente pode utilizar Client Component ou Server Component? Tem uma tabelinha muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui está escrito, vamos lá, Fetch Data, né? Que seria fazer carregamentos de dados, Server Component. Acessar recursos de back-end diretamente, sem uma API no meio. Server Component. Manter informação sensível no lado do servidor, como tokens de API, Access Tokens, enfim. Server Component. Manter dependências largas no servidor e reduzir o client-side, né? Reduzir o JavaScript do lado do cliente, Server Component. Agora aqui, adicionar interatividade com event listeners, seja um click, um change, os eventos, né? Agora sim, Client Component. Utilizar estados e Lifecycle Events, que seria os effects, né? Então, use state, use reducer, use effect, use context, Client Component. APIs que só são disponíveis no browser, Client Component. E custom hooks que dependem de efeitos ou APIs do browser, também Client Component. Ou se você usar React Class Components, você também vai para o lado do Client Component. Então você tem aí uma boa divisão do que você pode fazer no client e no server, beleza? Agora a gente vai para um exemplo prático aqui, onde eu vou começar a fazer uma requisição do lado do servidor e tentar refazer essa mesma requisição do lado do cliente. Eu vou mostrar os erros que vão dando e a gente vai arrumando o projeto de acordo com o que for acontecendo, beleza? Você pode acessar esse projeto tanto o final quanto a base dele. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Eu criei uma branch base, por quê? Porque eu já criei uma função lá que coleta imagens de maneira dinâmica, tá bom? Então você pode, por exemplo, pegar o projeto base e ir montando junto com o vídeo, ou você pode acessar o projeto final direto. Tá certo? Então vamos aqui pro VS Code, vou abrir ele. E aqui nós temos um projetinho feito com Next mesmo, tá? Eu utilizei o npx, create Next App no latest, na última versão. Coloquei TypeScript, SLint, Tailwind e fiz aquele alias que eles sugerem também, tá? Então ele gerou aqui na pasta app. E também, obviamente, usando o app folder, né? Tô usando aqui a pasta app, tá? E aí o que eu fiz? Eu criei já esses services aqui, get random image data,
que é uma pequena função onde eu requisito uma imagem randômica, né? Passando uma palavra, transformo ela num blob e converto para base 64. E vou coletar isso lá do lado do Next, tá? Então, se você acessar o projeto na Branchbase, você já vai ter essa função. Eu não vou focar muito nela, porque não é muito aqui o nosso objetivo. Eu vou, primeiramente, iniciar aqui. Eu estou usando o PNPM, tá? Nesse projeto, mas você pode utilizar qualquer um que você queira. Então, eu vou dar um run dev aqui e vou até o localhost. Vamos ver se ele vai rodar. Beleza, então aqui, tranquilo, não tem nada, tem só um título chamado Random Image App. Então aqui no layout eu apaguei tudo que tinha de conteúdo, coloquei só o title mesmo e o children, tá? E no pages, aliás, no page, né? Nós temos aqui o Random Image App, um H1, que é nada mais nada menos que esse título aqui. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma div, tá? Eu vou criar div class name, vou colocar W96, estou usando o Tailwind aqui, tá? Como padrão. Então H96, BG no repeat, colocar BG cover, para colocar a imagem dentro, e BG center, rounded, LG, e eu acho que é isso. Isso aqui eu vou fechar direto aqui. Aqui dentro eu vou colocar um style e um background image. Background image, que é onde vai aparecer a imagem de fato, né? Então aqui, ó, URL, vou deixar com template string já, porque daqui a pouco eu vou mexer nisso daqui. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquela minha função aqui, essa função aqui é assíncrona, né? Do home. Eu vou chamar aquela minha função image data, const image data igual await get random image data, tá? E essa função ela pede que você tenha uma palavra, então eu preciso digitar uma palavra aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar o faker, tá? Para gerar uma palavra randômica para mim. Então faker agora eu perdi aqui, ele não está achando a declaração. Deixa eu ver aqui rapidamente. Faker words, acho que é loading, né? Não, na verdade eu não ia colocar words, eu ia colocar dog, para colocar nomes de cachorro, e aí ele vai trazer imagens de cachorro. Então faker animal dog, beleza. Então aqui vai colocar faker animal.dog, e aí beleza, ele vai gerar para mim uma imagem com isso. Com esse image data eu vou colocar aqui dentro do meu URL, porque já vai ser o base 64 direto, tá? Então a gente já está executando o projeto. Eu vou ver aqui, deu um erro, faker. Ele não está entendendo aqui o faker, por que será? Não, acho que já deu já. Ele compilou com sucesso aqui, beleza. Vamos até a nossa página e ver se gerou a imagem. Vou dar um refresh aqui na tela. Não, ele não está entendendo o faker. Deixa eu só ver se o faker está instalado corretamente. Eu vou dar um pnpm-i de novo, @faker.js /faker. Beleza, eu consegui fazer funcionar novamente. Eu só removi os pacotes, instalei um monte de vezes e sei lá. Acabou funcionando uma hora aqui. E só tem um detalhe, tá? Eu coloquei o animal aqui com função, mas não é. É uma faker.animal direto.dog função. Beleza, fazendo isso e colocando aqui o image data aqui no background URL, quando a gente vai até a página, nós temos já uma imagem que é gerada automaticamente, tá? Então você tem aqui, ó. Isso aqui parece mais um urso, né? Do que um cachorro. Tem um cachorro ali atrás. Deve ser por isso que ele gerou. E você vai gerando aqui imagens de doguinhos, né? Isso aqui não é bem um cachorro, um gato, sei lá. Mas enfim, o importante é que está gerando a imagem. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero, em vez de eu ter que ficar dando refresh na página toda vez para gerar uma imagem nova, eu quero gerar uma imagem nova por um botão. Eu quero que ele crie um botão aqui e gere uma imagem nova para mim. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente vem até aqui, a gente pode encapsular isso numa outra div, colocar aqui, ó, class name, flex call e um gap de 8, por exemplo. Gap 2. E logo embaixo da div que está aparecendo a imagem, a gente faz um botão, colocar aqui, generate new image, tá? E nesse botão a gente vai colocar aqui algumas classes também, como P, vou colocar aqui P5, rounded LG, background, BG, né? BG, blue 500 e text white. Pronto, ele vai transformar para a gente num botãozinho. Aqui, a gente dá refresh na página. Pronto, temos aqui um botão, certo? Nesse botão, quando a gente clica, nada acontece nele, tá? Agora, qual que é o lance? Aqui, eu vou tentar criar um estado. Por quê? Porque eu tenho a imagem padrão, só que eu quero chamar esse getRenderImageData toda vez que eu clicar. Então, eu vou ter que utilizar agora recursos de cliente, né? Não vou mais poder usar recursos do servidor. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e tentar criar um estado. Eu vou chamar esse estado de Word, que eu posso passar como parâmetro ali.
Aí eu vou colocar aqui embaixo, set word, igual react.useState, e vou passar aqui vazio, e vou importar o React aqui no começo, tá? E esse word eu vou usar no efeito para coletar uma nova imagem. Só que o que acontece? Assim eu já coloco o estado, o que acontece aqui? O React ele me dá um erro na tela. Eu tô tentando dar zoom, mas não dá certo. Mas o erro é basicamente, o useState, ele funciona apenas em client components, tá? Adicione useClient.direct, a diretiva useClient, no topo do seu arquivo para usá-lo, beleza? E ele tem um read more aqui. Só que aqui eu estou numa página do Next, eu não posso fazer um useClient aqui em cima, eu tenho que gerar um novo componente, tá? Como que eu faço isso? Simples, eu vou até tirar esse estado daqui por enquanto. Vou vir aqui e vou criar uma pasta components dentro do SRC. Então, new folder, components. E eu vou chamar esse arquivo de randomimage.tsx, ok? E vou começar aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar ele em um use client, certo? Quando eu coloco use client, eu estou dizendo agora que o meu componente ele é cliente. Ele vai conseguir acessar eventos, vai conseguir acessar estados e qualquer outra coisa que a gente viu naquela tabela no começo do vídeo. E eu vou colocar aqui, export the full function handle image, certo? E eu vou dar um retorno aqui. Por enquanto vai ficar retorno nulo. E eu vou colocar só aquele estado aqui. E o que eu vou retornar? Eu vou retornar o que estava no meu outro arquivo, tá? Que seria essa parte dessa div e o botão. Beleza? Então eu vou recortar aqui, eu vou selecionar tudo e recortar. E vou colocar aqui no meu random image, certo? E aqui não pode esquecer de importar o React. Beleza. Aqui do lado da page eu vou chamar agora random image, tá bom? E vou importar ele, ó. Pronto, random image importado aqui, ó, tá? Então fica o React, a função, o faker, a função e o random image. Beleza, vou salvar aqui. E aqui eu tenho o tal do image data. Por enquanto eu vou deixar só esse lado aqui. Eu tenho um tal do image data, eu preciso dele. Como que eu posso fazer? Eu posso criar um outro estado aqui. Então image data, set image data, react, use state, e por enquanto vai ficar vazio também. Beleza? Aqui agora eu quero chamar a função que vai trazer o image data, porque agora eu tenho um componente de cliente e toda vez que eu clicar no botão e a palavra mudar, eu quero que seja gerada uma nova imagem. Então, React, use effect, a gente pode colocar aqui como dependência o word, que vai ser o que toda vez que eu alterar o word eu quero que ele chame para mim. Eu só quero que execute a minha função caso exista uma word, né? Por enquanto ele começa com o estado vazio, então eu não quero que ele execute. E aí eu venho aqui e chamo o o get, né? Get handle image data, tá? Passando o word aqui dentro. Aí eu passo um then, depois dele, data, faço uma função aqui, e set image data com o valor do data. Tá certo? Então, aqui eu tenho já a minha imagem. Aliás, meu componente de client component. Mas está faltando usar o set word. Está até meio apagado aqui. Duas maneiras. Criar uma função separada ou criar uma função direta. Eu gosto sempre de criar funções separadas. Então, function handle click generate image, new image. Então, quando eu clicar em gerar nova imagem, eu vou colocar um set word e vou colocar aqui o faker de novo. Então, faker.animal.dog e ele vai gerar uma nova palavra para mim. E eu posso pegar esse handle click aqui e colocar dentro do onClick aqui do botão. Então, onClick igual handle click generate new image. Beleza? Então, o componente está aqui e está importado aqui no page. Eu vou até o meu navegador e agora eu vou clicar em gerar nova imagem, né? Generate new image. Ao fazer isso, ele vai gerar uma nova imagem para mim. Então, quando eu clico, ele gera outra. E isso está sendo feito do lado do cliente. Se você abrir aqui o network do navegador e gerar uma nova imagem, você vê que ele está fazendo aqui uma requisição lá pro Loading Flick, né? Loading Flicker. Tá certo? Ó, beleza. Só que agora o que acontece? Quando eu dou um refresh na página, ele fica com a imagem vazia. Por quê? Porque eu só estou chamando a minha função aqui, o getRandomImage, quando existe o word, tá? Então, para resolver isso é simples. A gente pode passar, por exemplo, aqui um type props, colocar aqui initial image data como string, tá? Pegar aqui essa prop que a gente colocou, então props, vou pegar aqui o initial image data e vou inicializar o meu image data com esse valor aqui, tá bom? Então salvo e lá no page eu posso colocar aqui, ó, em vez de image data, ou então pode deixar até image data, eu coloco aqui initial image data, image data. Então a minha primeira imagem ela vem do servidor e as subsequentes vêm do cliente. E para ficar mais legal ainda, a gente pode fazer um outro estado aqui, ó, chamado de loading, set loading. Vou colocar aqui react, use state, inicializar como falso. Se não estiver carregando, eu vou mostrar esse generate new image. Se não, eu vou colocar aqui, ó, generating 3 pontinhos e fechar. Vou só aumentar um pouco o tamanho da fonte aqui também, no Tailwind.
Então, text, vou colocar aqui XL, vai ficar um pouquinho maior. E aqui o set loading, eu vou fazer o quê? Antes de eu começar meu request, eu vou colocar como true, para ele mudar o estado para verdadeiro. E assim que o request terminar, eu coloco como falso, só para dar um feedback na tela para o usuário. Então, agora eu consigo tanto usar a parte de server, que está pegando primeiro no servidor a imagem, quanto a parte de client, onde eu tenho estados, efeitos e eventos, que são coisas relacionadas puramente ao cliente. Tá? Então, se eu venho até o Arc aqui, que é o navegador, eu vou dar um refresh na página. Então, ele está recarregando. E a primeira imagem ele traz do servidor. Agora, ao clicar em Generate New Image, ele dá aqui Generating. E depois gera uma nova imagem. Aqui, tiver uma imagem em branco. De novo, Generate New Image. Aqui, ó. Nossa, nada a ver com cachorro. Deve ter um cachorro perdido nessa foto. Aqui, ó. Um cachorro. De novo, essa foto desse gato, meu cachorro. E por aí vai. Agora, criança, eu também não sei o que tem a ver. Mas enfim, ele está gerando aqui as imagens. Ó, cachorro, agora tá me ajudando, né? Aqui, uma casa, ó, cachorro. Beleza, e aí você pode trocar, tá? Não precisa ser necessariamente cachorro. Você pode vir aqui, por exemplo, no Faker e trocar. Sei lá, você pode colocar outra coisa. Por exemplo, location, country, nome de país, enfim. Aí você pode colocar country e ele vai tentar buscar imagens agora. A primeira não, porque tá lá como dog, né? Mas quando você clicar em Generating aqui, ele vai tentar buscar imagens de países, acho. Né? Deve ser alguma coisa relacionada a países. Né? Não sei, tá bem aleatório mesmo. De novo essa foto. Essa foto aqui, eu acho que ela é principal lá. Mas enfim, ele tá gerando novas imagens pra gente. Então lembra, vai utilizar coisa do server, como requisições e tudo mais, não usa o use client. Por padrão, você já vai estar do lado do servidor. Agora, quer utilizar eventos, quer utilizar estados, contextos, efeitos, não esquece de colocar o use client ali em cima, tá? E continuar fazendo o seu componente normalmente, que ele vai funcionar. Agora eu quero saber de você. Já conhecia essa nova forma de componentizar no React, tanto com server quanto com client? O que você tem achado desse movimento aí do Next, que está trazendo tudo pro lado do servidor e tirando aqueles conceitos de SPA, né? De Single Page Application, 100% do lado do cliente, de Unstack. Conta aí nos comentários o que você está achando. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever, isso é muito importante, ajuda o canal. Eu tenho trazido conteúdos para você. Então, eu peço para você que você dê o like aí para fortalecer cada vez mais e a gente conseguir levar a programação cada vez mais longe para mais pessoas. Beleza? Te vejo numa próxima oportunidade. Até mais!